Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast Direito de Saber, aqui do Garcia e Brigel Advogados. Estamos aqui hoje com duas advogadas, doutora Laura Brigel, doutora Adriana Garcia, para esse bate-papo descontraído. Vamos falar de previdência, aposentadoria, INSS e outros assuntos mais que vocês, jovens assim como nós, devem estar querendo saber, não é mesmo, gente? Quem não quer saber sobre a aposentadoria? Então vamos lá para esse bate-papo, doutoras? Vamos nessa, Miriam. A gente reuniu aqui as melhores perguntas dos nossos seguidores nas redes sociais, e aí eu vou falando com vocês e a gente vai tendo essa conversa bem descontraída mesmo para tirar as dúvidas. E para você que está nos acompanhando aí no vídeo, já não esqueça de dar o like. Para você acompanhar nossos próximos vídeos, também clica no sininho, porque a gente está sempre aqui postando para vocês e respondendo as dúvidas dos nossos seguidores. E também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários, tá? Então, a gente tem aqui uma primeira pergunta. Quem trabalha em ambiente insalubre ou perigoso ainda consegue se aposentar antes das demais pessoas? O que mudou depois da reforma trabalhista? Deixa eu fazer só um comentário aí antes de eu passar para te responder. Na Constituição, a gente tem ambiente insalubre, perigoso e periculoso. A nossa legislação trabalhista, ela só tem definição, só tem legislação própria do insalubridade, do ambiente insalubre e periculoso. Então, não temos legislação específica para o trabalho perigoso. E o que seria, então, o insalubre e o periculoso? O insalubre é quando a pessoa, o ambiente tem riscos físicos, químicos e biológicos. Então, assim, você trabalha numa empresa com produtos químicos. E esses produtos químicos não têm a proteção adequada que tira essa insalubridade do ambiente. Aí a pessoa recebe um adicional que chama adicional de insalubridade, que ele tem um percentual de 10%, 20% e 40% sobre o salário mínimo. E o que determina esse percentual? É o risco? É o risco, exatamente. Tá. Aí é sempre tendo necessidade de fazer uma perícia e definir qual que é o percentual. Por exemplo, quem trabalha, eu falei risco físico, né, que é ruído. Me ajuda aí. Ergonômico. Exatamente. Então, assim, esses... Tem inalação também de poeira tóxica. Se for verdade. Produto químico também, né? Os químicos. Sílica, quem trabalha em pedreiras. Isso já é químico. Já é risco químico, né? Que é produtos químicos mesmo, né? E os biológicos, né? Que geralmente mexe com às vezes vísceras, sangue, né, hospitais, essas coisas. Aí são riscos biológicos. Quem tem contato com um material contaminante, geralmente a insalubridade é 40%. Nossa, muita informação, né? Já o adicional de periculosidade é dos eletricistas, dos motociclistas. Agora, no momento mesmo, a questão da periculosidade dos motociclistas estão sob júdice para ver se vai continuar ou não. O que é sob júdice, doutora? Discussão. O TST está discutindo porque, assim, quando mudou a CLT, a gente passou a ter esse risco da motocicleta, né? De quem que anda de moto, todo mundo recebia. E aí, agora eles suspenderam os processos para julgar, para ver se realmente vai continuar admitindo para os motociclistas o adicional de periculosidade. Eu nem sei se foi julgado ainda, eu acho que não, né? Não foi. E também de roubos, né? Por exemplo, vigilantes, essas coisas também é periculosidade. Aí já a periculosidade, Miriam, é 30% sobre o salário da pessoa. Então, a insalubridade é sobre o salário mínimo
10, 20, 40 sobre o salário mínimo. Já a periculosidade é 30% sobre o salário da pessoa. Se ela recebe 1.000, é 30% sobre 1.000. Se ela recebe 10 mil, é 30% sobre 10 mil. Nossa, interessante. Então, perdão. Então, quando você falou de perigoso, aí perigoso não tem legislação definida. Entendi. É porque a gente que é leigo no assunto, né, usa perigoso, mas na verdade é periculoso ou insalubre. Isso. Aí tem que entender a diferença. Exatamente. E partindo das considerações da doutora Adriana, vou continuar a resposta da pergunta do nosso seguidor querido. Então, após a reforma de 2019, teve alguma mudança, sim, para quem trabalha exposto a esses riscos, recebendo adicional de insalubridade e de periculosidade. Antigamente, antes da reforma, existia uma lista de profissões que só por você pertencer àquela profissão, você já tinha direito a uma aposentadoria especial, que ela é reduzida no tempo de contribuição. Pode ser 25, 20 ou 20 anos. Depois da reforma, essa lista ela ficou um pouco mais restrita e além dela, de você estar enquadrada naquela profissão, você tem que atender a outros requisitos para poder se enquadrar nessa aposentadoria especial, nessa função especial, digamos assim. Você tem que apresentar um PPP da empresa, que é um perfil profissiográfico pessoal da pessoa, falar que você estava exposto no dia a dia, no desempenho da sua função, àquele risco e que o equipamento de proteção não elidia aquele risco, ele amenizava, mas não elidia. E esse PPP tem que estar assinado por um profissional do trabalho, né, um técnico de segurança do trabalho. Você tem que demonstrar exatamente que você estava exposto a esse risco. Se você não comprova isso, só o exercício daquela profissão não te dá mais o direito automático dessa aposentadoria especial. Aí vamos supor, se eu tenho que comprovar através desse documento, então eu tenho que arcar com o custo também desse profissional para fazer esse documento? Não, a empresa é obrigada a fornecer a todos os empregados que estão expostos a riscos diários esse documento. Então se eu for a lá empresa solicitar... tem que produzir vários documentos das normas de segurança e saúde do trabalhador, principalmente quando ela tem funções de risco, né? Então ela está sempre fiscalizando se ele está usando equipamento de proteção, se as condições do local da empresa estão dentro dos padrões exigidos. Então ela está sempre fiscalizando e relatando em documentos e apresentando isso. Então, ela é obrigada a produzir esse documento e dar para o empregado, principalmente quando chegar a época dele se aposentar. Mas existe ainda, após a reforma, esse direito de o trabalhador que trabalha nessas condições se aposentar com menos tempo de contribuição. Entendi. Nossa, muita informação. E aí a gente vai falar de um outro tema, que aí eu quero até que a senhora explique, porque o seguidor colocou aqui o termo a revisão da vida toda. E aí eu não sei nem o que é, quero que a senhora explique. Tá? Que a revisão da vida toda está valendo? Quem é que tem direito de pedir essa revisão e quais são os documentos que precisa reunir? Então, vamos lá. Primeiro explicar o que é essa revisão da vida toda. Em 1994, a gente teve uma mudança na legislação previdenciária, que foi quando mudou a moeda para o real. Então, as aposentadorias que se deram dali para frente somaram os valores de contribuição de 94 para frente. Os valores para trás, anteriores àquela data, não foram considerados para a soma, né? Da média do valor da aposentadoria daquele empregado. A revisão da vida toda, ela veio pedindo para que aqueles valores anteriores a 94 fossem considerados para se chegar num final, né, numa renda mensal inicial de aposentadoria. Então é isso, revisa a vida toda do contribuinte, todos os valores que ele contribuiu ao longo da vida dele de trabalhador. Ela só é viável, digamos assim, enquanto válida, né, para aqueles trabalhadores que contribuíram com valores bem mais altos antes de 94, porque vai fazer diferença no final. Para quem não contribuiu com um valor menor, não vai incidir diferença nenhuma. Dependendo do valor, se for muito menor, pode até diminuir o valor da renda mensal inicial.
Porque nessa época, até a reforma de 2019, fazia uma média das 80% maiores contribuições para se chegar na renda mensal inicial de aposentadoria. Então, se você juntar valores menores anteriores a 94, pode ser que diminua o seu valor. Exatamente. Uma vez você contribuindo com valores muito mais altos antes, é interessante porque aumenta a sua renda no final. Uhum. Só que no momento, essa revisão da vida toda está suspensa recentemente, agora em junho. Ela foi indeferida a princípio, só que em 2022 ela começou a viger e foi até 2024, quando entraram com um novo recurso, e agora em junho desse ano, suspendeu todos os processos, não está válida no momento, está em discussão no STF, e estamos aguardando nova decisão para saber se ela vai voltar a viger ou se vai ser declarada inconstitucional novamente. Então tem que acompanhar as notícias. Temos que acompanhar. Pra ver o que vai virar. Isso. E que outros tipos de revisão, doutora, existem de aposentadoria? E como que o trabalhador sabe, né, se vale a pena brigar por elas na justiça? A mais comum que a gente percebe trabalhando nessa área é que tem muitos vínculos bem antigos, mesmo antigos eu digo de 10 anos para trás, 15, que estão na carteira de trabalho física do trabalhador. E quando você consulta no CNIS, que é o Cadastro Nacional do Instituto Social do Trabalhador, eles não constam lá. Então, ele tem mais anos trabalhados que não consta nesse cadastro. E por que não consta? Porque o empregador não registrou? Ou porque o empregador não registrou, alguma falha do empregador, algum erro, tudo pode acontecer. E aí, antes de o empregado se aposentar, ele poderia ter pedido uma verbação desse tempo, comprovando simplesmente com a carteira de trabalho. Mas aí é interessante essa revisão, porque ele pode juntar esse tempo e aumentar o valor da aposentadoria dele, porque vai dar mais anos de contribuição, principalmente se ele se aposentou com tempo parcial, né? Uhum. Existem outros tipos também, se ele não utilizou alguma regra de transição mais benéfica à época da aposentadoria, se existisse no caso. Algum erro, alguma falha que aconteceu no sistema ou do próprio empregador. Se ele contribuiu autonomamente através pagando um carnezinho e não consta lá. Uhum. Então, mas para que seja feita essa revisão, tem que ter documentos probatórios. Carteira de trabalho, o carnezinho que ele contribuiu. Qualquer trabalhador rural, a época dele que ele era filiado a algum sindicato rural, alguma coisa. Entendeu? Foi bom a senhora ter entrado nessa questão do trabalhador rural. O trabalhador rural, como é que ele comprova o tempo dele de trabalho rural? Vamos supor, se ele é dono da própria terra, ele tem que comprovar através da documentação da terra, comprovante de energia, de água, o que ele tiver. Antes de você responder, deixa eu só lembrar uma coisa. As ações trabalhistas, muitas vezes a gente tem deferimento de verbas salariais. O que são verbas salariais? Horas extras, diferença de comissões, diferença de salário. E aí, às vezes, a ação do trabalhador dá bastante. E nessas ações trabalhistas, tem... Sim, uma boa lembrança, doutora Adriana. Pode continuar. Tem o INSS. E aí, aí a empresa vai e paga o INSS. Esse dinheiro fica no limbo. Se o trabalhador não for lá e pedir para o INSS averbar esse tempo de contribuição, mas pode pedir a revisão também nesses casos, que é reconhecido um tempo judicialmente quando se pede o reconhecimento do vínculo, e ele só é reconhecido pela justiça. Também pode ser averbado e cabe revisão nesse caso de aposentadoria. Nossa. Que aí vai aumentar a renda mensal dele, do inicial do aposentado. E tudo isso tem que ser feito com a ajuda do advogado especialista. Tem. Tudo isso. Nossa, muito interessante, a gente não sabe. E aí, voltando na questão do trabalhador rural, então, como que ele comprova que ele é um trabalhador rural para mais na frente ele fazer a solicitação da aposentadoria? Porque eu tenho vários pais de amigas minhas, né, que trabalharam a vida inteira na roça e agora estão tentando buscar aí seus direitos, mas não sabem nem por onde começar. Como comprovar que é um trabalhador rural? Então, geralmente ele não vai ter vínculo nenhum, né, empregatício, não vai ter carteira de trabalho, não vai ter nada.
ele geralmente vai ter tido um dia na vida uma subsistência do governo para crédito, de investimento, para plantar mesmo lá, mesmo que seja para subsistência. Ele participou de alguma coisa na cidadezinha, lá de onde é a fazendinha dele, né, a chácara, seja o que for. Ele vai ter um vínculo com alguém da área, sempre tem. Então, qualquer documento que ele tiver que comprove isso, a certidão de casamento, sempre tem lá produtor rural, alguma coisa assim, dele, da esposa, dos filhos, sempre tem a localização de onde eles nasceram, tudo comprova, todo documento que tiver é probatório para isso. Entendi. E aí sempre com a orientação do advogado? Sempre, principalmente nesses casos que a prova, ela, digamos assim, é um pouco mais detalhada. Não que seja difícil, é mais detalhada. Não tem como a pessoa por ela mesma ir atrás. Ela precisa do advogado para orientar. Ela até pode, mas a chance dela obter sucesso é menor, né? Se ela não tiver alguém orientando, ou pode demorar mais tempo, digamos assim, né? Mesmo que ela tenha sucesso, demora muito mais tempo, né? Já que a senhora falou de demorar muito mais tempo, e o que se faz quando a gente tem aqueles pedidos no INSS que estão demorando muito, que estão parados? O que fazer? Buscar um especialista? Refazer? O que é aconselhável? Então, o INSS ultimamente tem dado bastante dor de cabeça para o contribuinte, né? Mas a gente tem que ter paciência a princípio e pensar, procurar um especialista para ver se compensa acionar a justiça ou não. Mas existem caminhos sim, como mandado de segurança, um pedido de antecipação da tutela. Aí vamos explicar, doutora, aqui. Um mandado de segurança. É uma ação que geralmente ela é julgada mais rápido, né? Falando para o judiciário, geralmente a Justiça Federal, que o INSS não está dando o retorno daquele requerimento administrativo. E aí a Justiça vai ser acionada e vai mandar o INSS dar uma decisão mais rápida, digamos assim, né? E o pedido de antecipação e tutela é a mesma coisa. São duas ações diferentes, mas com o mesmo pedido, digamos assim, para que o INSS haja. E aí, dependendo da situação, da quantidade de demanda que se tem no judiciário ou no próprio INSS, a gente não sabe o que é mais rápido, se compensa ou não. Se compensa você esperar ali ou acionar a justiça, digamos assim, vai ter um custo mais alto para você, né? Então, você tem que analisar todos os casos, mas que existem caminhos, existem. Entendi. Aí tem uma outra pergunta aqui. Quais são os direitos do segurado durante essa espera na fila do INSS? Ele recebe esse pagamento retroativo? Pode continuar trabalhando enquanto aguarda a aposentadoria sair? Como que funciona? Para casos de aposentadoria, ele pode continuar trabalhando normalmente e o período que ele ficou aguardando a decisão do INSS, se a aposentadoria vai ser concedida ou não, vai ser válido e ele vai receber retroativamente desde o dia que ele fez o requerimento. Conta-se desde o dia da entrada do requerimento. A gente chama DER, né? A DER. Data de entrada do requerimento. Então, a partir desse dia, ele já tem direitos se a aposentadoria for concedida. Entendi. E aí, para a pessoa, no caso eu, que está em dúvida, né, de fazer uma programação para aposentadoria, qual que compensa, qual que não compensa, igual a senhora falou aí, da renda salarial e tudo mais, existe algum planejamento que a gente faça com um advogado? Existe e todo profissional deve começar a fazer seu planejamento previdenciário desde o primeiro dia que você começa a contribuir com a Previdência. E ninguém conta isso pra gente, hein? A gente só vai perceber quando vai chegando na casa 200, né? Mas é importante, a gente não tem essa cultura, na verdade, né? De se programar para o futuro. Mas é importantíssimo até para saber o valor que você deve contribuir, se é mais rentável com a Previdência, com o regime geral. E, além dele, ter uma previdência privada, se for possível. Então, várias coisas existem hoje para você se programar para ter um futuro, digamos assim, saudável, tranquilo, né? Isso é bom, porque na cabeça do coletivo a gente só vai buscar um advogado quando tem um problema. Mas o advogado tá para prevenir problema, para tá sempre para solucionar o seu problema, seja ele hoje ou no futuro. É importante, a gente quase não ouve falar disso, né? A gente está vivendo um momento no Brasil que eu acho que a juventude está buscando mais se preparar para a velhice, né? Ainda mais com essas reformas que a Previdência acabou passando, a gente está um pouco mais preocupado. Foi mais evidente, né? A gente está um pouco mais preocupado se vai aposentar, se não vai, o que tem que fazer, né?
Então é importante, procurem uma advogada previdenciarista, que ela vai fazer um planejamento certinho, que não vai dificultar a sua vida hoje, mas vai garantir um futuro super saudável para você. Isso é importante. E a gente recebeu aqui algumas perguntas. A gente tem um grupo aqui com os nossos seguidores e mandaram aqui sobre algumas profissões. A gente falou dos adicionais, né, doutora Adriana? Insalubridade, periculosidade. E aí chegou uma pergunta sobre caminhoneiro e mecânico. O caminhoneiro e o mecânico, eles têm adicional de periculosidade? Quem trabalhou com isso aposenta mais cedo? Adicional de periculosidade para motorista? Caminhoneiro e mecânico. Só se ele trabalha, por exemplo, com transporte de combustível, coisas realmente inflamáveis, explosivas, né? Aí ele recebe o adicional de periculosidade. Aí por isso ele aposenta mais cedo? Mas veja que o motorista, o caminhoneiro, né, de caminhão, antes da reforma, ele se enquadrava na profissão que automaticamente recebia o adicional de periculosidade e, consequentemente, tinha direito à aposentadoria especial com 25 anos de profissão. Depois da reforma, ele saiu dessa lista, ele tem que demonstrar que ele está exposto ao risco diário, que nem a doutora Adriana está falando, e somente nessas situações ele tem direito. Entendi. Então ele tem que buscar o direito dele. Tem que buscar. Antes o direito estava assegurado, agora ele tem que buscar. Não é mais automático. Entendi. Então, mais trabalho para os advogados, gente. Bora buscar advogada. Aí chegou outra pergunta aqui de uma seguidora. Ela diz assim: eu sou mulher, jovem e trabalho numa empresa que fica num bairro muito perigoso e eu volto tarde da noite. Posso pedir adicional de periculosidade por estar correndo risco à minha integridade física e material durante a volta para casa? Não, porque, igual eu falei, o trabalho perigoso... Na verdade, seria um risco... Não, vamos raciocinar, social, né? Um risco social, não é do trabalho, isso. né? Se acontecer alguma coisa com ela e ela é como se fosse acidente de percurso, o empregador teria a responsabilidade como acidente de trabalho, acidente literal, literal, assim, se ela fosse atropelada ou um acidente de carro, de moto, né? De trajeto, assim, né? Se ela tivesse do trabalho para casa e vice-versa, né? Agora vamos falar assim, uma mulher, né? O maior medo das mulheres é o quê? A violência sexual. Então, se acontece algo com ela nesse percurso aí, o trabalho... É indenização, não tem adicional, não tem nada. É indenização por danos morais ou materiais que ela perdeu, do que ela perdeu. Não... adicional de periculosidade, ou perigoso, ou qualquer ou insalubre para isso. Isso não tem legislação para isso, né? Entendi. Mas o adicional, ele é um, tipo assim, um plus no salário, condição. Você só recebe ele se você trabalha naquelas condições. Eu trabalhei 15 anos como eletricista, instalando nos postes, pendurado lá e tudo. 30 anos em outra função. Eu só recebi o adicional enquanto eu estava lá mexendo nos postes de eletricidade. Eu posso estar na mesma empresa, com o mesmo cargo lá e tudo, mas eu não estou mais em contato direto com aquele risco de morrer eletrocutada. Eu perdi o direito a receber o adicional de periculosidade. Entendi. Então, é um adicional condição. A gente só recebe se estiver exposto, nós estamos expostos àquelas condições de risco. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui. Um sistema financeiro em pirâmide financeira funciona assim. Os novos entrantes sustentam quem faz parte do sistema há mais tempo. O INSS funciona como uma pirâmide, já que o que pago não é guardado, mas é gasto com quem faz parte do INSS há mais tempo. E por isso já estão aposentados? É uma pergunta se o INSS seria um esquema de pirâmide, porque eu pago, o dinheiro que eu pago é gasto com quem já está aposentado. Não, vamos lá. E aí, quem vai pagar o meu quando eu tiver velhinha? Gente, é um dos principais princípios do direito
previdenciário é o da solidariedade. A previdência, ela é solidária. Ou seja, você não está pagando aquilo ali para você. Você está pagando para todos. E todo mundo tem que pensar assim. A gente é uma sociedade e tem que viver de forma solidária uns com os outros. É o principal princípio da previdência é esse. Por isso que todo mundo contribui, não sabe para quem. Na verdade, a gente contribui para todos. Não é para uma pessoa específica e muito menos só para a gente. Então, a gente tem que pensar por esse lado. Não tem que se falar em pirâmide e nada disso. É o princípio da solidariedade que rege a previdência. E é muito lindo de se ver. E se ela realmente fosse utilizada como se deve, seria o maior sucesso. E eu falo com relação à lei, é linda, tudo é lindo. Mas, infelizmente, existem as milhões de fraudes que a gente está vendo aí, a nova, né? Criaram-se associações para tirar dinheiro dos aposentados que recebem um salário mínimo. É muito absurdo tudo isso, né? De se pensar. É utopia certas coisas, né, no Brasil. Exatamente. Mas a gente se preocupa, né? Porque a gente que é jovem fica pensando, né? As pessoas cada vez mas a gente menos... tem que ter fé. Fé, a gente não vive só. Não existe, não tem como. A gente não vai viver nunca só. A doutora é otimista, né? A gente depende de outro. Então a gente tem que pensar assim. Para o outro, para eu ficar bem, o outro também tem que estar. Então, vamos ter fé que tudo vai dar certo. É só fé, né, doutora? Chegou uma outra pergunta aqui, doutora. Acredito que o seguidor seja um vendedor. E ele mandou assim: como é que funciona a contagem de horas trabalhadas e produtividade para quem trabalha como vendedor com salário zero? Acredito que ele deva receber só comissão, né? Então, como é que funciona as horas trabalhadas e produtividade? Mas pode trabalhar recebendo só comissão? A convenção coletiva permite, só que você tem que ter um piso mínimo. Então, os vendedores, eles podem receber só comissão, mas desde que a empresa garanta um valor mínimo. Se ele não vender durante o mês aquela quantidade que dá o mínimo, a empresa tem a obrigação de garantir o mínimo, que é o piso, que a gente chama de piso. A questão das horas, eu não entendi direito, mas vamos supor que ele esteja falando de horas extras. Se o vendedor, ele trabalha mais do que a jornada normal, ele está fazendo hora extra igual todo mundo. Só que, quando ele trabalha mais, ele também está ganhando mais. Aí, nesse caso, ele recebe recebe as horas extras de forma diferente dos empregados que recebem salário fixo. Como que ele recebe? Ele recebe só o adicional. Pega aquela média das vendas dele, divide, né, lá por 220 e multiplica por 50%, que aí ele ganha só esse valor. O empregado que ganha salário fixo, ele recebe o valor da hora mais 50%. Então, no caso do vendedor, ele só recebe o adicional. Quando a pessoa só ganha comissão. Ficou claro? Deixei claro? Eu tenho dúvida. Doutora, esse tanto de conta aqui tem que procurar advogada mesmo. Viu, gente? Procura advogado, porque fazer conta sozinho em casa não dá. Teve algum caso que vocês já atenderam que vale a pena a gente compartilhar aqui, nisso que a gente está falando, de revisão, de previdência, de caso trabalhista, que vale a pena a gente compartilhar com os seguidores que acompanham a gente? Acho que você tá com um caso bem... que já trouxe os PPPs e não consegue... Sim. Boa lembrança. Eu tô tentando lembrar aqui. Tem ele trabalhou de forma híbrida. Períodos em funções especiais, né? Exposto a risco, e períodos que não. E aí, para juntar todos esses períodos, o que ele teve que fazer? Mesmo apresentando todos os PPPs, com técnico de segurança, atestando que ele estava exposto ao risco diário, o INSS não reconheceu esse tempo especial dele. E aí não deu o tempo necessário para ele se aposentar. Nossa. A gente entrou com uma ação na justiça, o juiz reconheceu vários tempos especiais, mas não reconheceu a aposentadoria especial. O que ele falou? Você vai ter que averbar esse tempo no INSS antes de fazer o pedido. A gente está tentando averbar esse tempo no INSS e não consegue. Não existe a opção, averbação de tempo especial.
que eu vou fazer para ele agora? A gente até decidiu, por último, estamos estudando esse caso, já entramos em contato com o INSS milhões de vezes, a gente vai entrar com pedido de aposentadoria normal por tempo de contribuição, vai juntar a decisão judicial, que atestou o tempo especial, comprovando que ele já tem muito mais do que o tempo necessário para se aposentar. E penso eu que agora vai dar certo, né? Assim a gente espera. Para a gente ver. Se a gente não tivesse essa sentença do juiz atestando que aquele tempo que ele trabalhou foi especial, ele ia ter que trabalhar por muito mais anos ainda para conseguir o tempo necessário para se aposentar por tempo de contribuição. Nossa, eu imagino a decepção, porque se fosse eu estaria decepcionada. Imagine, o INSS e suas interpretações, né? Então a gente tem que estar... Cada caso é um caso. Então, a gente tem que estudar direitinho e tem que saber até como pedir para o INSS, porque senão é legado. Por isso que é importante, quando a gente fala de direito, né, buscar o advogado que seja especialista naquela área, porque tem a forma certa de pedir, Exatamente, né? E modifica todo o resultado. A forma de pedir modifica o resultado. É igual aqui no Garcia e Brigel, eu estou sempre conversando com vocês aqui, vocês são especialistas em trabalhista, previdenciário, me corrijam se eu estiver falando. Isso mesmo. Tá correta. Eu mesmo, sou trabalhista. E aí a gente vai aprendendo, né? Porque cada área, ela tem uma nuance, né? E aí é importante as Cada pessoas saberem. detalhe, ele é primordial. Muito importante, gente. Tem mais alguma coisa que vocês queiram contribuir, doutoras? Olha... Eu acho que sigam a gente, né? A gente está sempre aqui disposta, com um sorriso no rosto, trazendo informação, porque pra gente isso é solidário. Já que a gente está falando de solidariedade, né? Vamos contribuir e trazer informação, passar para vocês, deixa a gente muito feliz. Isso mesmo, gente. Acompanhem nas redes sociais. O escritório está no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, compartilhem para a gente divulgar mais informações de qualidade em relação ao direito do trabalho previdenciário. Então, obrigada pela presença, doutoras. Eu que agradeço. E até o próximo episódio. Até. Até.